Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em Geografia. Muito bem! Estavam com saudades da nossa aula de Geografia? Espero que sim! Muito bem! O tema da nossa aula de hoje é tipos de moradias e materiais utilizados em sua construção. Muito bom esse conteúdo da nossa aula de hoje. Crianças, hoje eu trouxe para vocês um poema que vai falar muito do conteúdo da nossa aula de hoje. O poema que eu vou apresentar para vocês foi escrito por Elias José. E como eu falei, esse poema tem tudo a ver com o conteúdo da nossa aula de hoje. Estão ansiosos para saber que poema é esse? Vamos conhecer então qual é este poema de Elias José? Vamos lá. O poema é A Casa e o Seu Dono. Muito bem, aqui, ó. A Casa e o Seu Dono. Elias José. Elias José, quem escreveu o poema? Isso mesmo, Elias José é o autor deste poema. Então, vamos conhecer. A Casa e o Seu Dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa elegante, quem mora nela é o elefante. E de repente, descobri que não falei de casa de gente. Muito bem. Esse é o poema que Elias José escreveu. Esse poema, ele fala muito sobre o quê? Ele fala sobre os tipos de moradias. Muito bem! Nesse poema foi possível descobrir o tipo de moradia de alguns animais. E no finalzinho do poema, descobrimos o quê? Que não falamos de casa de gente. Muito bem! Gostaram do poema?
Vocês lembram como era a casa de alguns animais desse poema? Você lembra? Qual foi a casa que você mais gostou desses personagens? Ah, nesse poema falava da casa de quem? Falava da casa do macaco. Você lembra como era a casa do macaco? Era uma casa de caco, isso mesmo. E quem morava na casa tão bonita? Ah, na casa tão bonita morava a cabrita e vários outros animais que tiveram a participação neste poema com a sua casa. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, este poema fala sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Fala também dos tipos de materiais utilizados na construção de suas casas. Isso mesmo. Você lembra como era a casa do jumento? Ah, a casa do jumento era de cimento. Então, qual era o material utilizado na construção da casa do jumento? Cimento. Isso mesmo. Mas será que essa casa era feita só com cimento? Não, muito bem. Nessa casa, para ser construída, ela precisaria, além do cimento, precisaria de outros materiais, certo? Precisaria utilizar tijolos, utilizar areia, o cimento para junto fazer aquela massa e ir colando os tijolinhos, colando todos os tijolos e ir fazendo e seguindo a construção dessa moradia, certo? Muito bem. Então, nas construções, em diversos tipos de construções, é necessário utilizar vários tipos de materiais de construção. Isso mesmo. Vamos relembrar um pouquinho. Para que serve a nossa casa? A nossa moradia, que é a nossa casa, o nosso lar, ela tem uma função muito importante. Você lembra qual é essa função? Ah, ela tem a função de nos proteger. Isso mesmo. E ela nos protege de quê? Ah, ela nos protege do sol. Muito bem. Nos protege da chuva, do vento, nos protege do frio e até mesmo do calor. Isso mesmo. As paredes, junto com o teto, servem para nos proteger. Isso mesmo. Cada pessoa tem a sua moradia de acordo com as suas necessidades e também de acordo com a sua condição de vida, a sua condição financeira. Isso mesmo. Por isso, as casas são todas diferentes, nem todas as casas são iguais. A não ser que sejam as casas de um conjunto habitacional, onde as casas são todas iguais. Então, assim, as casas são o mesmo material utilizado das outras, tem o mesmo formato, tem o mesmo modelo, mas tem uma coisa diferente. Tem o quê? A família que mora ali. Isso mesmo. E a família que mora em cada residência forma o quê? Forma um lar. Então, nós moramos nas nossas moradias, que é o nosso lar, com nossos familiares. Isso mesmo. Algumas pessoas moram com várias pessoas da família. Moram com a mãe, o pai, moram com um tio, uma tia, ou então mora com os avós. Tem vários irmãos, assim como a família pode ser grande ou pode ser pequena, a nossa moradia também. A nossa moradia pode ser grande ou pode ser pequena, vai depender da nossa condição de vida ou da nossa condição financeira ou do nosso próprio gosto, certo? E sem falar que as moradias, elas são feitas de vários materiais. Materiais diferentes uma das outras. Vamos citar alguns exemplos?
Por exemplo, uma casa de madeira. Você sabe quais são os materiais utilizados para construir uma moradia com madeira? Moradia de madeira? Uma casa de madeira? É utilizado madeira, isso mesmo. Então, na construção dessa moradia, pode ser utilizado diversos tipos de madeira, diferentes tipos, certo? E além da madeira, não vai só a madeira, precisa do prego para fixar ali a madeira, precisa de pernamancas, que também é um tipo de madeira, enfim, precisa de diversos materiais, certo? E no caso, se for uma casa feita de alvenaria, a casa de alvenaria também é conhecida como a casa de tijolos, isso mesmo. Quais são os materiais utilizados para construir uma casa de alvenaria? Você sabe? Precisa usar tijolos, isso mesmo. Precisa usar o cimento, a areia, esses são os materiais bem básicos, certo? Mas tem outros materiais que nós vamos conhecer durante a nossa aula de hoje, certo? Mas será que existe só esses dois tipos de moradias? Será que só existe a casa de madeira e a casa de tijolos? Não, isso mesmo. A moradia pode ser construída de diferentes outros materiais. Tem também a moradia que é feita com barro, tem a moradia que é feita com palha, isso mesmo. Então, são diversos materiais que podemos utilizar para construir a nossa moradia, certo? Outros materiais que também são utilizados é quando termina a moradia, é preciso o quê? Geralmente as pessoas pintam para ficar bem bonita a casa e também ter uma durabilidade maior, certo? Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!